Bem, pessoal, então a gente nesse ponto conseguiu adicionar a função do Active Directory no servidor. Então você tem aqui o ADDS ativado, tá? O AD é o Active Directory, DS é Domain Service. O serviço DNS também foi ativado na máquina para exercer o servidor. Ele está exercendo um duplo papel, tanto de AD como de servidor DNS, tá? E para a gente poder conferir tudo isso, a gente pode ir aqui em ferramentas, usuários e computadores do Active Directory. E ele abre aqui essa tela, e se você for aqui, ó, você vê que você tem aqui o domínio que a gente criou, empresa local. Se você clicar aqui em Domain Controllers, você vai encontrar o servidor 1, né, o hostname do computador, servidor que a gente designou para a função de controlador de domínio, certo? Então, aqui em Computers, você vê os computadores que você já adicionou, tá? Eu tinha adicionado aqui um para teste, mas vou excluir para a gente recriar ele. Você tem aqui os usuários que são criados por padrão, tá? E esses usuários aqui, eles são criados pelo próprio AD, no momento que você ativa o AD. Então o que a gente vai fazer é criar duas bases de usuários agora para a gente poder começar a adicionar usuários. Essas bases de dados de usuários a gente chama de OU, ou Unidade Organizacional, tá? OU é porque é o termo em inglês. Então eu vou aqui, ó, quando eu clico aqui em cima do domínio, ó, eu vou em Novo e vou aqui, ó, Unidade Organizacional. Eu vou tirar essa proteção aqui para a gente poder excluir com mais facilidade. Vou chamar uma de docentes e a outra que eu vou criar aqui vai ser uma de alunos, tá? Então a gente vai criar duas OUs, tá? Uma para adicionar os usuários docentes e outra para adicionar os usuários alunos, tá? Então a gente vai brincar aqui na de alunos inicialmente, certo? Ou vamos colocar aqui na de docentes inicialmente, certo? Então vou clicar aqui com o botão direito, vou aqui em novo e clico aqui em usuário, tá? Então eu vou adicionar um usuário docente. Por exemplo, eu vou fazer um usuário para mim, tá? Você pode fazer o usuário que você quiser, tá? O que me interessa é que você saiba adicionar um usuário. Então você tem aqui Rafael Moraes, ele já coloca aqui o nome completo para a gente. E eu vou colocar como modelo, como logon, o nome, ponto, sobrenome. Então Rafael.Moraes. Então aqui ele já bota o e-mail que vai ser criado dentro do domínio que eu tenho. E aqui ele bota o logon que vai ser criado, que vai estar dentro do domínio empresa, tá? Que a gente criou. Vou aqui em avançar, ele vai pedir para eu configurar uma senha. Essa senha precisa ter pelo menos uma letra maiúscula e números, então vou colocar aqui uma senha assim, botei aluno com A maiúsculo 2019 e vou colocar aqui confirmando aluno 2019, tá? Essas opções aqui você pode mexer. Nessa primeira opção, o que vai acontecer? Quando o usuário for logar e for logar pela primeira vez, ele vai precisar alterar a senha que você criou, certo? A gente faz isso para poder forçar o usuário a ter uma senha que a gente não conheça enquanto administrador do sistema, tá? Você pode dizer que a senha não vai esperar nunca, bloquear a conta do cara, etc, tá? Eu não vou deixar essa opção aqui marcada, então o usuário vai receber a senha que eu passei para ele e depois ele pode alterar se ele quiser ou não, tá? Então eu vou aqui em avançar e concluir e está aqui o usuário adicionado. Agora, enquanto a máquina virtual do servidor está rodando, ela precisa estar rodando, né, para a gente poder fazer isso, eu vou aqui e vou iniciar a máquina que seria a VM do meu usuário, tá, para a gente poder trabalhar nela. Antes disso, vem aqui em configurações e veja se em rede a placa está como adaptador 1 e aí você bota ela para rede interna. E o nome que tem que estar aqui, Internet, tem que ser o mesmo que a gente usou na placa do servidor, para elas estarem dentro da mesma rede, tá? Então vou iniciar aqui a máquina, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer no Windows do usuário é fazer uma alteração na configuração da placa de rede dele. A gente botou o Windows Server para estar na rede 192.168.100.0. A gente usou para o IP do servidor 192.168.100.10 e a gente vai usar aqui para nossa máquina de usuário o ponto 30, por exemplo, tá? Então como é que eu vou fazer essa configuração? Eu vou aqui em painel de controle, vou aqui em redes internet, central de rede e compartilhamento,
e vou aqui, ó, alterar configurações do adaptador. Aqui eu vou clicar com o botão direito, vocês já fizeram isso na outra máquina, vou em propriedades, vou aqui em protocolo IP versão 4, propriedades, e vou colocar um endereço IP que eu quero. No meu caso, para a máquina aqui, eu estou escolhendo usar um 92.168.100.30. Pode ser qualquer endereço dessa rede 192.168.100.0/24, que é a que a gente está usando aqui, tá? Vou botar como DNS o DNS que ficou ativado no servidor, que é o IP do servidor, 192.168.100.10, tá? E eu posso usar, se eu quiser, como o DNS alternativo, o DNS do Google, por exemplo, tá? Lembrando que o DNS é aquele servidor que associa nomes de domínio com endereços IPs, tá? Vou dar aqui OK, tá configurado aqui a minha rede, tá? E o que a gente vai fazer agora é colocar a máquina, ingressar a máquina no domínio que a gente criou. Então, para isso, eu vou aqui em este computador, propriedades, vou aqui em alterar configurações, alterar. Aqui eu posso mudar o nome da máquina, vou botar aqui docente 1, tá? E vou jogá-la no domínio que a gente criou. Vou tirá-la do workgroup, tá? Que trabalha com poucas máquinas, sem controlador do domínio, e vou colocá-la efetivamente no domínio que a gente criou, que é o domínio empresa.local, tá? Vou dar aqui OK. Ele vai solicitar o logon e a senha que a gente cadastrou lá, nesse caso aqui, Rafael.Moraes, e a senha aluno com A maiúsculo 2019, vou dar OK, e aí quando a gente faz isso, eles estão dentro da mesma rede, né, nas duas placas internas, 192.168.100.10, que é o servidor, consegue falar com 192.168.100.30, que é o usuário que a gente criou, e aí a máquina deve conseguir ingressar com sucesso no domínio que a gente criou. Tá aí, bem-vindo ao domínio empresa.local, tá? Vai reiniciar o computador, certo? Deixa eu fechar aqui, reiniciar agora. E aí quando ele reiniciar, a gente fizer o logon pela primeira vez, aí sim a gente vai conseguir ingressar no domínio e vai aparecer lá no AD, no Computers vai aparecer o docente 1, que foi o nome do hostname que a gente deu para a máquina do usuário, e o usuário Rafael.Moraes lá. Está aqui máquina reiniciada. Eu vou aqui em outro usuário. Você vê aqui que ele agora está no domínio empresa, ó, vai entrar em empresa. Vou dizer aqui que é o Rafael.Moraes. E aqui a senha que a gente cadastrou, aluno 2019. Vou dar OK. E olha aí, ingressou no domínio, certo? E da mesma maneira que funcionou para esse usuário, vai funcionar para quaisquer usuários que a gente venha criar, tá? Agora sim, eu vou lá na minha máquina virtual do servidor. E aqui em docentes está o meu usuário lá, certo? Então é isso, pessoal, a máquina foi inserida, a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem sucedida e agora é isso que eu quero que vocês façam. Criem um usuário, certo, no AD, confiram para ver se está tudo ativado, se ele está ativado como Domain Controller. Criem um usuário, cadastrem ele lá num dos grupos que você crie duas OUs, tá? Numa delas crie o seu usuário e depois vá lá na VM que tem o Windows 10 virtualizado e insira essa máquina no domínio. E depois cheque para ver se está tudo funcionando, se você conseguiu logar e etc. Certo? Então, isso encerra a tarefa dessa semana e até a próxima aula.